Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vou compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, no versículo 8. Nós vamos falar aqui que Paulo, ele foi dirigido para pregar a palavra de Deus lá em Corinto, E nós vamos ver o quanto Deus usou ele, E vamos ver aqui o que Paulo usou para abençoar a vida das pessoas. Porque ele agiu a fé dele, ungindo, deixa eu ver aqui, ungindo os lenços, e os aventais para colocar sobre os enfermos. Então nós vamos ver aqui que Deus usou, abençoou a fé dele e milagres aconteceram. Nós vamos ver aqui que a jornada de Paulo foi marcada de milagre, porque aonde o Espírito do Senhor está, ali é liberdade. Aonde o Senhor manda, o servo dele, o Senhor está ali honrando, o Senhor está usando, e o nome dele está sendo glorificado. Nós vamos ver aqui que apesar das adversidades, das lutas, dos levantes, ele não se curvou, ele não parou, ele continuou a propagar o Evangelho com a sabedoria de Deus. Deus sempre dando estratégia a ele para que ele venha prosseguir de maneira prudente, para que não saia da posição. Isso foi importante, que nós vamos ver aqui, Porque o inimigo ele vem fazendo mostrando, as suas garras e querendo assim ver o resultado dos levantes dele, mas só que com a sabedoria de Deus, ele começou a focar, na palavra, em propagar o evangelho de outra forma aqui, Porque o inimigo pensou que ia parar ele de um lado, E não conseguiu parar. Ele teve êxodo na nova estratégia que ele teve ali de propagar o evangelho. Ele estava ensinando, ele estava crescendo também ali e as pessoas estavam sendo abençoadas, Então nós vamos ver aqui, que depois que ele colocou as mãos ali sobre os discípulos, Deixa eu ver aqui os discípulos, cadê? Depois que ele colocou as mãos sobre os discípulos, eles receberam o Espírito Santo e agora ele encaminhou agora para a sinagoga, onde ele pregou. E vamos ver aqui no 8, que eu não quero ficar nas minhas palavras, Aqui, em seguida Paulo foi à sinagoga e ali pregou corajosamente durante 3 meses, argumentando um modo convincente sobre o reino de Deus. Então ele ficou 3 meses pregando na sinagoga, falando a respeito do reino de Deus, E nós estamos vendo que aqueles que estavam ali com o coração aberto, eles aceitaram a mensagem. Mas aqueles que não estavam com o seu coração aberto, eles começaram a rejeitar, começou a manifestar, E aqui vem dizendo, mas alguns deles mostraram endurecido, rejeitaram a mensagem, falaram publicamente, ou seja, o inimigo manifestou com a insatisfação, porque a luz estava querendo chegar naquele coração e o diabo endureceu o coração daqueles que estavam ouvindo para não aceitar. E assim não estava havendo transformação. E eles começaram a manifestar insatisfação. E essa insatisfação foi se levantar publicamente e mostrar para Paulo que não estava satisfeito, que não estava crendo naquela palavra ali, Então, Paulo deixou a sinagoga e levou consigo os discípulos, passando a realizar discussões diárias na escola de Tirano. Então, Paulo falou assim, eu que não vou entrar em desgaste, eu que não vou perder a presença de Deus. Se retirou, foi sábio, não contendeu e usou a sabedoria de Deus. Ele foi pregar na escola de Tirano, lá onde ele tinha liberdade de falar a palavra, e lá ele também estava crescendo, e ali ele permaneceu ali durante bastante tempo ali. Vamos ver aqui, isso continuou durante 2 anos, ele pregando nessa escola de Tirano,
E gente de toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviu a palavra do Senhor. Então, todos puderam ser abençoados com conhecimento, com entendimento de Paulo na escola de Tirano. Ele ficou 2 anos ali pregando ali. Então, Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagre extraordinário. Por que Deus concedeu a Paulo? Porque ele se deixava ser usado. Porque ele estava ali diminuindo e Deus estava crescendo. Por quê? Porque o coração dele, ele estava sendo treinado, né? Espiritualmente, como atleta, né? Ele dá um exemplo como atleta de Cristo, ele treina o espírito dele, porque ele mantém a comunhão, o relacionamento com Deus, porque ele mantém essa comunhão acesa, né? Ele procura estar unido ao Senhor para que ele sempre possa ser instrumento e Deus assim poder revelar o coração dele, né? E assim o poder dele se manifestar através dele. Então ele estava unido ao Senhor, estava tornando um só espírito, ele estava andando em espírito e Deus pôde usá-lo. E isso faz a diferença. E nós estamos vendo que quando ele pegou lá, quantos lenços, aventais usados por ele, era colocado sobre os enfermos. E este era o curado de suas doenças, né? E dele ser espírito maligno. Então, aqueles panos ali era consagrado e abençoado, mas foi através da fé de Paulo, né? O ato dele de fé, que o poder de Deus entrou em ação, curando aquelas pessoas que estavam enfermas, curando aquelas pessoas que estavam possessas por espírito maligno. Então, quando ele colocou, o diabo manifestava, né? Quando ele colocava, aqueles que estavam doentes ficavam sãos. E dessa forma, o nome do Senhor estava sendo glorificado, as pessoas começavam a contemplar das maravilhas de Deus, começavam a contemplar do sobrenatural de Deus naquele lugar. E alguns judeus vieram pela cidade expulsando espíritos malignos, né? Então, alguns judeus queriam fazer igual Paulo, mas só que Paulo não estava sozinho. Paulo tinha Deus, ele era ungido por Deus, ele era escolhido por Deus. E aqui foram tentar imitar Paulo, né? Agindo no natural, né? Expulsando o espírito maligno, tentando usar o nome do Senhor, dizendo a quem Paulo anuncia, mas não tinha unção, não tinha poder, né? Porque não tinha um abençoador, não era convertido, né? Então foi usar um nome, né? Ao qual não tinha autoridade ainda, porque, né? Quando a gente ouve, a gente crê. E se crê, está sendo salvo. Mas só que estava usando algo desconhecido, né? E na boca do desconhecido, daqueles que estão longe, não funciona. Só funciona na vida daqueles que reconhecem, que aceita Jesus. E se aceita Jesus, vai poder exercer a sua autoridade, né? Que foi concedida. E o poder de Deus vai entrar em ação. Então tentaram fazer igual Paulo, mas não deu certo, né? Vamos ver aqui por que não deu certo? Os homens que faziam isso eram 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu: olha, eu conheço Jesus. E o espírito maligno ficou caçoando, zombando desses homens, dizendo assim: olha, eu conheço Jesus, eu também conheço Paulo, mas quem é vocês? Ou seja, quem é vocês? Porque vocês não conhecem o poder de Deus, vocês não estão exercendo algo que vocês conhecem. Você aqui para nós não está fazendo a diferença aqui para expulsar a gente da vida desses homens. Em outras palavras, né? E o homem possuído pelo espírito maligno soltou em cima deles e atacou com tanta violência que fugiu da casa despido e ferido. O diabo manifestou com tanta ira, tanta raiva, né? Que esses homens que agiam no natural não conseguiram conter esse homem porque era algo espiritual, né? Então não adianta vir quantidade de gente para segurar esses homens possessos que não iria permanecer.
esses homens possessos iriam sair de todos eles, porque eles só iriam obedecer através do poder do nome de Jesus, aqueles que exerciam com fé, que exerciam o seu direito, porque conhece, né? E porque está sobre obediência, né? Então o inimigo vai se sujeitar àqueles que não estão sujos, aqueles que estão limpos, aqueles que estão com a vida limpa e íntegra. Então, o inimigo não obedeceu àquele que não tinha autoridade, mas a gente estamos vendo aqui que o inimigo pintou e bordou. Ele só pinta e borda com aqueles que não estão, com aqueles que estão com a vida errada. Ele não vai obedecer. E ainda vai falar do erro, e ainda vai falar do que a pessoa está praticando de errado. Ou seja, vai zombar, vai falar quem você é para me expulsar, se a sua vida está assim, sua vida está errada, se está me dando brecha. Ele ainda vai envergonhar, né? Agora, vai o ungido do Senhor expulsar, o que ele vai falar quando não há brecha? Ele vai falar, ele vai ficar irado, vai ficar com ódio, mas ele sabe que não é brecha, ele vai sair pelo poder do nome de Jesus, ele não vai fazer essa graça toda aqui não, né? Então, aqueles homens que estavam em possesso, eles ficaram despidos, ficaram nus, né? E feridos, porque com a violência toda que estava fazendo, o inimigo acabou machucando esses homens que estavam em possesso. Imagina, né? A situação, todo mundo assustado, porque ninguém conseguia conter, foi brincar com algo sério, né? Esses homens podiam até ter morrido. Então, com as coisas de Deus, as coisas espirituais não se deve brincar. As pessoas acham que é brincadeira, acham que o mal não existe, não é verdade? Mas quando chega na casa do Senhor, ouve a palavra, faz aquela oração forte, o mal começa a manifestar. Por quê? Porque tem uma obra que foi feita, um trabalho que foi arriado para destruir, para amarrar. E não somente isso, pessoas que já vêm com essas maldições, já dos seus antepassados, né? E a Bíblia diz que tem casas de demônios que ela só vai sair por meio de oração e jejum. Então o inimigo, ele fica ali. Quando a palavra é anunciada, tem até pessoas que manifestam no culto quando a palavra está sendo pregada, porque está tocando no ninho, está tocando lá, no coração onde está mágoa, angústia. E o inimigo conseguiu prender a pessoa, ela ficou ali, fica instalada no coração. E quando ouve, a palavra está chegando, a libertação está chegando, o inimigo fica revoltado, porque se eu sair desse coração, vai destravar, ela vai ser abençoada. Então, ele quer entrar de qualquer forma, e ele se instalando pelo coração, né? Ele vai trancar tudo, porque a Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procede a saída da vida. Enquanto o inimigo não consegue de uma forma, ele vai se instalar de outra, né? E quando não tem a proteção divina, né? O inimigo vai entrar, o mal que foi feito vai pegar. Então, por isso que é importante esse processo de libertação, esse processo do do querer se libertar, fazer a oração, a campanha. Então, para a gente ver que isso é coisa séria. Paulo estava fazendo aqui coisa séria, porque ele estava preparado. O Senhor escolheu ele, o Senhor ungiu ele. Mas se o Senhor ungisse ele, ele não fizesse a parte dele, né? Ele estaria vazio. O coração dele não ia estar sensível à voz de Deus. E assim, nada ia acontecer, porque Deus precisa usar aqueles que está alinhado aos propósitos dele, que está ali vivendo em santidade, porque a Bíblia diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. E a notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre os judeus como entre os gregos. Sobre eles veio temor, reverência. O nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então as pessoas todas ficaram sabendo, nossa, olha o que está acontecendo. Então, pessoal, voltando aqui, né? Deixa eu ver onde eu parei. Foi aqui no 12, né? Não, foi aqui no 16. E o 17 vem falando a respeito dos
porque a notícia foi espalhada rapidamente sobre essa questão desses homens estar possesso, por ele estar descontrolado, ninguém conseguia segurar, né? Por estar despido e ferido ainda por cima. Então as pessoas ficaram assim, nossa mãe, ficaram tão preocupados com aquela pessoa que estava ali sendo usado pelo inimigo e viram o quanto o inimigo estava furioso, né? E não só isso, ele veio sobre eles o temor de ver que as coisas de Deus é sério, de ver que as coisas, né, que a gente temos que tratar as coisas, né, espirituais com mais seriedade, né? E muitas pessoas não acreditam, né? E elas passaram ali a vir sobre elas o temor e o nome do Senhor era engrandecido, porque aquela situação toda que estava ocorrendo ali, né? Até para mostrar que a diferença da luz das trevas, daqueles que são filhos, daqueles que não são, daqueles que são, pode exercer autoridade, que o poder de Deus vai entrar em ação. Então ali o nome do Senhor também estava sendo glorificado. E muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. E aquelas pessoas ouvindo a pregação de Paulo, aqueles que estavam crendo, passaram a confessar os seus erros e assim se converter e permanecer na obediência, né? Porque eles entenderam a palavra de Deus. Então, eles fez a escolha assertiva para gerar vida e a vida deles poder ir para frente, né? E vamos ver aqui também que vários deles que havia praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamento e queimaram publicamente, né? Então, nós estamos vendo aqui que a palavra de Deus convenceu aqueles que estavam na feitiçaria, daqueles que faziam mal para as pessoas, porque elas eram induzidas pelo o maligno que enganou eles durante muito tempo. E quando conheceu a verdade, a palavra de Deus libertou eles. Eles entenderam que eles estavam servindo era um engano. Deixa eu tentar consertar aqui. O que eles serviam por muito tempo era engano. E o que eles estavam descobrindo ali que era a verdade, né? E que eles agora tinham nas mãos dele, né? Algo tão precioso agora para usar, para não ser escravizado mais, né? Eles agora podiam fazer uma escolha certa que geraria vida eterna para eles, né? Eles compreenderam que viveram muito tempo na escuridão, fazendo mal para as pessoas, agindo com imprudência, porque eram cegos, mas a partir do momento que ouviu a palavra, passaram a clarear e compreender, a lucidez apareceu quando a palavra de Deus entrou. E assim eles fez as suas escolhas, eles tomaram uma decisão. E essa decisão não foi ninguém que foi lá convencer eles, foi o Espírito Santo. Para isso tem que ouvir a palavra, né? Então, é muito lindo quando essa transformação ela chega e vem de dentro para fora, né? E a gente que toma é a certeza que a gente tem, que a gente quer colocar o Senhor como primeiro na nossa vida, que a gente quer agradar a Ele, que é preciso renunciar tudo para seguir o Senhor, né? E assim a gente está andando na obediência. E assim a gente só ganha, a gente não perde. Para aqueles que perecem, no presente momento vai achar que nós estamos perdendo, né? Por causa de renúncia nesse sentido do pecado, do erro, no sentido de estar servindo uma imagem. Porque eles aqui, né? Os que estavam vindo, confessaram os seus pecados. E aqueles que estavam ali sobre, eles praticavam outras coisas aqui, adoravam a imagem, eles entenderam que aquilo não trazia nada de benefício para eles, eles estavam no caminho errado durante muito tempo sendo escravizados. E eles pegaram os livros de feitiçaria e levaram para lá, né? E queimaram publicamente, ou seja, aqui é a minha decisão, eu estou trocando o fardo pesado pelo leve, eu estou aceitando Jesus e eu estou rejeitando aquilo que faz separação, divisão de Deus e eu. Jesus é o primeiro da minha vida, então toma aqui esse engano, né? Eu servi muito tempo esses deuses e não tinha olho, não tinha boca, não tinha mão. Fui enganada por esse espírito maligno e agora uma nova vida está diante deles
para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado. Amém? E aqui está dizendo que o valor desse livro que eles tinham totalizou 50.000 moedas de prata, né? E assim a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente, teve efeito poderoso. Por quê? Porque Paulo era poderoso? Não, porque o poder de Deus, a palavra de Deus, ela é viva. Ela é a fonte de água viva. Ela transbordou os corações, ela limpou, foi de maneira clara, de maneira tão poderosa que o Espírito Santo convenceu, porque ele teve passagem, ele teve oportunidade, porque os corações estavam abertos. E nós estamos vendo que corações que não estavam abertos, não estavam endurecidos, é porque não aceitou o que a palavra estava mencionando. E assim se levantou, o confronto foi manifesto pelas suas expressões. O descontentamento foi colocado para fora. Por quê? Porque o diabo não queria que essa vida se rendesse a Jesus. Então, para seguir a Jesus é necessário negar a si mesmo, tomar a cruz de Cristo, seguir a Ele. Não pode servir a dois senhores, né? Porque há de agradar um e desagradar o outro, pois o nosso Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele nos fez para adorar, para glorificá-lo. Em todo o tempo ele dizia para o povo de Deus: me adore, né? E não adore ídolos, né? Não me troque, que eu seja o primeiro na vida de vocês. Mantenha lealdade para comigo, para que tudo te vá bem, em outras palavras, né? E aqui vem dizendo assim: e agora, e assim a mensagem, e depois disso Paulo se sentiu impedido pelo Espírito de passar pela Macedônia e Acaia antes de ir a Jerusalém, né? Impelido pelo Espírito, né, de passar a Macedônia e Acaia antes de ir a Jerusalém. E de lá levo prosseguir para Roma, disse ele. Então enviou adiante dele a Macedônia 2 assistentes, Timóteo e Erasto, e permaneceu um pouco mais na província. Então, essa obra grandiosa, maravilhosa, foi feita naquele lugar. E você vê que em todos os lugares que Deus enviava Paulo, ele sofria retaliação no mundo espiritual. E você vê que hoje não é diferente. Retaliações vamos receber no mundo espiritual. Mas maior é o que está conosco do que está no mundo, pois o Senhor já havia falado com Paulo para ele não temer, para ele permanecer firme na posição dele. Por quê? Porque Deus era com ele, né? E falou: Paulo, não se cale, né? Em outra cidade, Deus estava encorajando ele. Isso serve também nessa cidade ao qual ele estava, onde houve oposição do inimigo, não está querendo aceitar a verdade. Mas o que aconteceu? O Senhor falou: olha, continue, porque eu vou usar você. E ele falou assim: e eu também vou cuidar de você, pois eu estou com você e ninguém vai atacar você aqui não, pode ficar tranquilo que ninguém vai tocar em você e não vai fazer mal para você, né? Então, a garantia que Paulo tinha era a garantia certa, né, do Todo-Poderoso. Então, ele tinha que somente ir praticar fazendo o que é certo, para que o poder de Deus se manifeste entrando em ação no nome de Jesus. Então, nós estamos vendo aqui que o quanto é importante a gente crescer no mundo espiritual, a gente se doar para o Senhor, porque o Senhor quer usar aquele que se coloca à disposição dele, né? Ou seja, Deus não despreza, não rejeita aquele que tem um coração limpo e quebrantado, né? E nós entendemos que a libertação só chega na vida daqueles que creem, daqueles que acreditam. Quem acredita no Senhor está acreditando no Pai. Quem crê em Jesus está crendo no Pai, né? Então, a obra é feita, a palavra é anunciada, a obra é feita pelo Espírito Santo. Então, a palavra chega na sua casa, chega ao meu coração, eu aceito, coloco em prática e eu vou passar a viver sobre ela. E eu vou poder contemplar as maravilhas de Deus. Por quê? Porque ela é a minha arma, é o meu escudo de proteção. Eu vou orar sobre ela, ela vai entrar em ação
e eu vou poder ver o agir de Deus na minha vida. Não é verdade? Então, nós estamos vendo aqui com um ato de fé, você orando, né? Aqui ele usou aqui foi um avental, ele usou o lenço, né? Com a fé. E nós estamos vendo também, lembrando aqui da passagem bíblica, de Eliseu, né? Que ele pediu para pegar um bocado lá de sal, porque ele iria colocar sobre a água, colocou na água, lá na nascente lá da água, porque a água era improdutiva, não era de boa qualidade, a terra era improdutiva. Então ele ali também usou a fé, como ato de fé usou o sal. E ali a água passou a ser purificada. O uso dela agora era boa, ficou uma água potável, porque o poder de Deus transformou aquela água. E aqui o poder de Deus também se manifestou através desses lenços, desses aventais, porque a fé estava sobre ele. E assim, no nome de Jesus, tudo aconteceu. O mal foi quebrado. E você vê aqui quantas vidas foram abençoadas. Ele estava sendo um instrumento aqui de salvação e, ao mesmo tempo, recebendo retaliações no mundo espiritual, que era uma obra de libertação. E obra de libertação é ver Satanás se manifestando com força, como aconteceu aqui. Então, não podemos agir, né, no natural. Esses homens aqui, olha o exemplo, agiram no natural e agora o que está acontecendo? Agiram no natural, foram envergonhados. Então, não podemos brincar com as coisas de Deus não, porque ela é séria, né? E a gente temos sim que ir para cima do inimigo, sabendo que ele vai ter que sair, né? Porque se eu vou expulsar, o mal não pode estar na minha vida, a brecha não pode estar na minha vida. Para ele não manifestar com essa fúria aqui e até zombar deles aqui, né? Aquele que está por cima no mundo espiritual, o inimigo não vai zombar. O inimigo vai se sujeitar a você e ficar quieto e ir embora no nome de Jesus. Uma vez os discípulos estavam lá tão felizes porque os espíritos se submetiam a ele, estavam felizes. Jesus falou, olha, vocês têm que estar felizes, né? Não porque os espíritos imundos isso se sujeita, mas mais ainda é saber que o nome de vocês está no livro da vida. Esse sim é o motivo de grande alegria. Até porque para também os corações deles não se exaltarem, entender que o poder é de Deus, né? E que a preocupação deles tem que ser com o reino de Deus, com a salvação. Porque essas coisas aí, né? Não deveria, né? Até para que eles não viessem perder o foco, né? Mas o que eu quero te dizer que quando nós posicionamos no mundo espiritual, aonde o mal estiver escondido, estiver alojado, ele vai ter que cair por terra. Ele vai ter que sair, desalojar. Por um caminho entrou, por 7 vai sair. E não adianta ficar escondido. Não adianta ficar em oculto, porque até o que está em oculto, a luz da palavra vai encontrar. Para expulsar aqui nessa casa não, esse ambiente não, vai sair todo o mal, tudo que foi ganho, ofertado no altar de Baal, vai ter que sair, vai ter que ser retirado. Tudo que foi jogado no telhado, toda a terra de cemitério, tudo aquilo que foi invocado, o seu nome aonde foi colocado, na mata virgem, no cemitério, na encruzilhada, na boca de sapo, aonde o seu nome foi colocado, foi implantado, a sua foto, o mal vai ter que cair por terra, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Satanás vai ter que sair, vai ter que largar, o trabalho vai ter que ser desfeito, o trabalho vai ter que ser destruído, queimado. Não foi assim que Jesus ensinou os discípulos? Amaldiçoou a figueira, esses trabalhos, essa ação maligna, ela vai ter que ser derrotada, vai ter que ser paralisada, vai ficar infrutífero o mal para agir contra a sua vida, no nome de Jesus. Por quê? Porque contra os filhos de Jacó não existe encantamento. Em nome de Jesus, o mal vai ser desfeito. Olha só, essas pessoas viviam enganadas, debaixo de um jugo, de uma escravidão. Mas conheceu a verdade o libertou. E agora, o inimigo perdeu. E o reino de Deus estava ganhando mais uma alma. Não é verdade? Então, eles estavam lá presos.
cativos. Saiu da escuridão. Você também pode sair da escuridão, tomar uma decisão assertiva. Eu quero Jesus. Agora, sair da escuridão e não vir para Jesus é ter sua vida escravizada de novo. O inimigo vai fazer de tudo para destruir. Então, não pode ficar sem essa proteção espiritual. Tem que vir para Jesus, porque ele vai te libertar. E tem pessoas que ela vive ameaçada. Os espíritos malignos ameaçam. Se você for, vou tocar nisso, vou tocar naquilo, vou matar, vou pegar isso, porque eles não querem perder. Então, por isso que é necessário buscar libertação, ir para a casa do Senhor, orar, para quebrar a maldição, esse vínculo, né? Para quebrar todo o domínio do inimigo, em nome de Jesus. Então, a salvação chega na vida daqueles que nele crê, nele confia, né? Então, quando você entende o que é verdade, você passa agora a andar como filhos prudentes, sábios. Você agora sabe o que é verdade e continua no erro, está se tornando imprudente, está agora andando, sabendo a verdade, fazendo o errado. Então você está fazendo já uma escolha, né? E Deus quer que a escolha sempre dos filhos deles, daqueles que ouvem, venha a ser assertivo, para que ele venha liderar, para que ele venha mudar a sua vida em nome de Jesus. Então, nós estamos entendendo aqui que todos têm a oportunidade do reino de Deus chegar até vocês, de ouvir a palavra, mas nem todos vão querer Jesus, nem todos vão querer renunciar, nem todos vão querer. Por quê? Porque ninguém quer largar aquilo que está se satisfazendo, ninguém quer renunciar para poder fazer as coisas de Deus. E isso Deus está vendo. Então você está vendo que foi uma decisão, livre-arbítrio foi de cada uma dessas pessoas que estavam ouvindo a palavra. E elas tomaram atitude sobre o que estavam ouvindo. Então isso foi o quê? Algo pessoal, né? Foi a palavra de Deus. Então quando isso acontece, a mudança começa a acontecer de dentro para fora, porque houve um querer. Por isso as pessoas são abençoadas, por isso que tudo vai correndo bem. Não é verdade? A estrava vai sendo liberada, vai sendo quebrada, porque os obstáculos que o inimigo colocou no percorrer da caminhada quando era deles, eram muitos, né? O inimigo pede valores, o inimigo pede coisa absurda, faz a pessoa viver sobre o seu domínio, escravizado de madrugada, né? Lá matando essas coisas, tendo sangue, e ele faz as pessoas escravizar porque quer o mal na vida da pessoa, né? Ela paga para isso. Ela paga para travar, mas só que a partir do momento que você conhece os seus direitos, você vai fazer esse uso com autoridade, com fé e confiança, no nome de Jesus. É quebrada agora toda a obra do diabo. Num instante, tudo passa a acontecer com fração de segundo, como aconteceu quando Jesus amaldiçoou a figueira. Imediatamente se secou, seus discípulos comprovaram isso, e ficaram assim perplexos do poder de Deus. Nossa, mãe, Jesus, a árvore se secou. E ali o Senhor foi ensinando a eles uma lição que o Senhor queria falar, explicar para eles algo. Tinha um objetivo ali, não foi o que ele quis fazer, porque ele tinha um objetivo no que estava fazendo. Eu quero dizer para você que Deus dá, Deus não tira, mas o diabo engana as pessoas, faz as pessoas viverem na loucura, faz com que a inveja dela se manifeste em ação para o mal, para agir contra a vida do próximo, né? E dessa forma ela vive escrava, né? Porque ela quer colocar sempre em ação, quer ver o resultado da sua maldade. E com isso vai se pedindo muitas coisas, elas ficam sem comer, sem aquilo, tudo porque tem que, uma lista de coisas para ofertar no altar de Baal. Mas nós sabemos, né, que nós que somos de Deus não precisamos disso. Só através do poder do nome de Jesus, fazendo uso, é tudo desfeito. Então, tudo que é conquistado, ilícito, né, tudo que é conquistado na mentira, cai tudo por terra. Perca de tempo, de dinheiro, enquanto o poder de Deus desfaz na mesma hora. Então, é perda de tempo se levantar contra os propósitos de Deus, contra as coisas de Deus, contra a vida do próximo, né?
Nós estamos vendo que pessoas se renderam a Cristo, entenderam que quem tem o domínio de todas as coisas, quem tem o poder é Deus. Não é verdade? Orado. E quando temos compromisso com esse Deus, Ele é aquele que nos guarda, que nos livra e que não deixa com que nós, filhos de Deus, venha ser enganado e o mal venha tocar sobre a nossa vida. E toda ferramenta que foi preparada, lançada, arquitetada, todas elas são desfeitas, são destruídas em nome de Jesus, porque não tem como o justo colher uma plantação que não é boa. Não tem essa. A identidade de luz é luz, a identidade de treva é treva. Passa o tempo que passar, mas a verdade sempre vai prevalecer. Porque o pai da mentira é o diabo. E sempre vai cair por terra tudo que é injusto, porque Deus é justo e nele não há injustiça. É a justiça de Deus que impera, porque andamos em justiça. E assim os filhos de Deus é abençoado, é guardado, é protegido. Deus guerreia pelos filhos dele, como guerreou por Paulo em todos os lugares ao qual ele estava pregando e não deixou sair da cidade envergonhado. Amém, queridos? Eu não vou me estender muito, porque eu não tenho muito espaço aqui no meu celular, mas esse é o recado de Deus, é a mensagem de Deus para o nosso coração. E eu creio que alguma parte da mensagem Deus falou com você. E você vai colocar em prática, você vai agir com seriedade, você vai levar as coisas de Deus a sério, entendendo que existe o bem e o mal, o certo e o errado, né? E assim vai querer ficar do lado certo, da justiça, em nome de Jesus. Então, Deus, ele contempla os bons e os maus, né? E ele sabe cada coração, cada mente, né? Deus conhece você, Deus está cuidando de você. Confia no Senhor, permaneça firmado nas promessas do Senhor, em nome de Jesus. Fique na paz, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.